Tem um padre da nossa congregação, todo mundo vai lembrar agora que está assistindo, ele chama Padre Zezinho. Pô, demais. Claro. Todo mundo conhece. Minha É mãe- meu colega, moramos na mesma casa, comemos do mesmo pão, e ele celebrou 80 anos. Adoraria Caramba. trazer ele aqui, ele ia gostar. Poxa, Tem, adoraria. tem como tirar? Minha Será mãe- que não tem, tá tem. desafinado? Mas a Tá gente afinado? afina. Se tem uma corda, dá para tocar. Você afina? Agora, Não, eu agora o homem afino. foi. Ah, Eu você afino. Né? Um pedacinho de uma música do Padre Zezinho que Eu vai... acho que eu sei qual. que vai falar poeticamente isso que o Rodrigo acabou de Um falar. grande amigo meu. Não, esse, não. É também essa Que daí, sua fé perdeu. que era um ateu. No dia de Natal me procurou. É... Caramba, ele colocou até a mão. Não, é porque É que pra ele não, pode, aparecer. ele não pode mostrar a cara. Ah, ele é... Porque ele é procurado pela Faz polícia. parte do... Você não mostra a mandíbula? Não mostra. Não. Sério É mesmo? muito bonito. Por quê? Porque faz parte do chá. O Lombardi. O Lombardi ou sombra. Tá do... afinado. O Lombardi Afinado? não mostrava o rosto, né? Não mostrou. Durante muitos anos não mostrou. Não, nunca mostrou. uma Descobri. Não, depois de descobriram. velho. É. Exatamente. Vai tocar? Você vai tocar? Vamos ver. Esta fome de felicidade é saudade do paraíso, é saudade que a gente tem, é saudade que a gente tem. Esta fome de felicidade é saudade do paraíso, é saudade que a gente tem. Não é impressionante? Exatamente. Pensa no que ele falou. Essa fome... Essa fome de felicidade é saudade. É o tipo do verso perfeito, né? Essa fome de felicidade é saudade do paraíso. Eu saí do paraíso, você falou, né? É. Saiu do paraíso, mas o paraíso não saiu de mim. Exatamente. Né? Tem uma lembrança inconsciente aqui dentro. De um lugar onde eu nunca estive. É, Que é a nossa própria essência. como se passasse de eu ter Exatamente. passado para Porque ter passado. Tem um salmo, né? o 116, que o rei Davi ele fala o seguinte: Shuvinafshi lemnuchaichi. Minha alma quer voltar, quer voltar para o repouso dela. Mas que repouso é esse? É. Tem uma sede que existe dentro Que essa de cada casca ser nossa humano. tá aprisionando isso. Exatamente. É. E aí você vê muitas pessoas que possuem muita riqueza, que conquistaram o sucesso, que eu falo bastante que o sucesso não está conectado com a felicidade, porque a Não. felicidade é um estado emocional, é um estado de espírito, porque a sociedade impôs como uma regra de que você só vai ser feliz se você tiver o carro do ano, você só vai ser feliz se você tiver uma casa com piscina, você só vai ser feliz se. E eu me lembro de um homem que eu visitei no hospital, que eu entrei lá no quarto, a enfermeira falou para não entrar, porque ele era muito agressivo, muito rabugento. Quando ela falou isso, me deu vontade de entrar. Aí eu entrei, comecei a conversar com ele, ele falou: Rabino, quando eu era jovem, eu achava que eu só ia ser feliz quando eu me formasse. Aí eu me formei, achava que só ia ser feliz quando eu casasse. Aí casei, Ter vi meus filho. amigos tendo filho, só ia ser feliz quando eu tivesse filho. Aí eu tive meu filho, meus amigos não aguentavam, os filhos estavam casando, tinham netos, pegando o neto, no qual só eu vou ser feliz quando eu também encaminhar os meus filhos e tiver os meus próprios netos. Ou seja, eu condicionei a minha felicidade no futuro. E hoje eu tô nessa cama de hospital. A Eu não felicidade vivi. está onde eu não estou. Exatamente, eu não vivi a minha vida. Então o rei Davi A felicidade não é um lugar onde Não você é. caminha para lá, é um estado. é um né? estado emocional. É. E a essência é esse retorno, que a alma ela quer voltar Mas para essa paz, para essa A renovada. questão da saudade o Carlos Mestres tem um livro sobre Gênesis 1 a 11, que é genial, né? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia é alguma coisa que dá para passar a vida estudando. Aliás, os 2 primeiros capítulos dá para passar a vida estudando, mas os 11 é um mapa do ser humano, um mapa da história, um mapa da pessoa. E ele escreveu um livro sobre Gênesis 1 a 11 chamado Paraíso Perdido, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança? Quer dizer, é um relato da origem ou é realmente Uma lembrança do futuro. uma lembrança do futuro? Exatamente. É como aquela arquitetura da alma que diz assim você seria feliz. Esse é o projeto original da sua casa, mas depois vem um puxadinho, outro puxadinho, sabe aquele negócio? Aí pega o mapa original e vai ler e diz, assim era melhor, né? Tava tudo no jeito, tava tudo certinho. Então aí você faz a reforma da casa e diz, bom, agora foi restaurada a ordem original das coisas. Tava lá no Gênesis 1 a 11, que era para ter Deus como seu Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo, quando perguntaram para Jesus qual é o resumo de tudo, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, eu escrevi um livro sobre isso, os 5 segredos do amor, né?
ter Deus como... Agora, quando começa a inverter as coisas, eu coloco as coisas em cima, Deus do lado, então vai ser deuses. Quando eu coloco o irmão embaixo, então Caim mata Abel. E quando eu coloco as coisas lá para cima, daí eu tenho que vestir roupa, máscara, eu tenho que me disfarçar, não perco a identidade. E aí eu perco o paraíso. Mas lá dentro de mim tem a fome. A fome, saudade. A fome. Eu gostei desse termo. Inclusive, eu vou contar uma história que o Rodrigo vai se emocionar, porque ele gosta de Israel. Eu sei que ele viajava todo ano. Agora, com a pandemia, há 2 anos você não viaja? A última vez foi em janeiro do ano passado. Tá com eu também. saudade. Muito. Todo ano eu levava Muita. grupos dos nossos jovens que vão lá, muitos pela primeira vez, outros vão para um processo de estudos intensivos, e lá é a fonte. Lá em cada pedaço, cada cantinho tem uma história, e é inexplicável a sensação. Uma vez eu viajava todo ano, sentou do meu lado no avião um senhor de 50 e poucos anos. E quando o avião estava pousando em Tel Aviv, ele viu lá as luzinhas e começou a chorar. Eu falei, tá tudo bem? Tá passando bem? Ele, não, aquelas luzinhas é Israel? Eu falei, sim. Não acredito. Eu nunca fui para Israel na minha vida. Estou com 50 e poucos anos. Imagina quando ele chegasse no Kotel, né? Kotel é o muro das lamentações. É ocidental externo. A única coisa que sobrou do Beit HaMikdash, do templo. E tem uma história verídica, já que o padre falou de fome, porque essa fome ela existe. O que é essa fome? Existe fome física, existe uma fome espiritual também. Que muitas vezes a pessoa nem sabe que é a fome espiritual. Às vezes ela está se sentindo mal e ela ainda não descobriu que ela não está alimentando a sua própria essência da maneira que ela deveria alimentar. Tem um cantor famoso, chama Haim Banet. Um cantor racídico, ele estava andando nas estreitas ruazinhas de Mea Shearim. Mea Shearim é o bairro judeu da cidade velha. Exato, naquelas estreitas ruazinhas. Esse cantor famoso, Haim Banet, quando ele foi abordado por um pai e uma criança, e o pai era um judeu praticante, estudioso da Torá, pegou na mão dele e falou, você é meu pai, e ele aqui é o seu neto. O cantor Haim Banet não entendeu nada, ele falou, vou contar para você a minha história. Ele contou que ele nasceu num lar ortodoxo, que ele cumpria as mitzvot, os preceitos do judaísmo, ele estudou no Talmud Torá, depois ele foi para Yeshiva Ktaná, dos menores, depois para Yeshiva Gdolá, dos maiores, onde se estuda o judaísmo mais a fundo. Chegou um momento, más influências puxaram ele, né? Começaram a mostrar coisas que ele não deveria nem conhecer. Aí passou um vento, aqui voou, ele já nem se agachou para colocar de volta. E aí, quando ele se deu conta, eles estavam num mar de materialismo, onde o objetivo da vida deles era ter prazer. Prazer imediato. Então, eles começaram a colocar o prazer imediato, o prazer físico, como um propósito de suas vidas. A terra de Israel ficou pequena para eles. Então, eles foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos vai ter várias experiências diferentes. Chegaram lá, passou 3 meses, já tinham feito de tudo, já não sobrou mais nada para fazer. Então, eles começaram a pegar carona. Mas para onde a gente vai? Não sei. Para onde a carona me levar. É mesmo? Essa é a vibe. Para onde a carona me levar, essa adrenalina é um prazer novo. Então, de carona para carona, de lugar para lugar, eles foram parar no Texas. No Texas é deserto. Aquele sol escaldante. Os carros começaram a não passar com tanta frequência. E ele contando para o Haim Banet, foi nesse momento que eu comecei a conversar com Deus. Onde eu estava? E onde eu tô? O que está acontecendo? O que eu fiz com a minha vida? E no meio dessa introspecção passa um carro. E o motorista era judeu. Ele falou para o Haim Banet, como é que eu sei? Porque estava tocando uma música sua, Haim Banet, que era um versículo em Irmial, que dizia o seguinte, Koyoma, Koyomar Hashem. Assim disse Deus, né? O profeta é um porta-voz. Zacharti lach esed nehuraich. Eu lembro da bondade da sua juventude. Peraí. Caramba. Eu estava lembrando da minha juventude e de repente, quer dizer, Deus está falando comigo por intermédio da música. E aí eu olho para o lado, eu estou no deserto, a música continua. Lech techacharai bamidbar. Venham atrás de mim no deserto. Eu olho para o lado, eu estou no deserto. Eu começo a lembrar da minha mãe, eu me emociono. Faz tempo que eu não vejo ela. Toco o telefone, era minha mãe. Eu começo a chorar. Ele olha para o Haim Banet e fala, uma música sua me trouxe de volta para o lugar de onde eu jamais deveria ter saído. Então você é o meu pai espiritual. Quer dizer, ele provou de tudo, mas aquilo não foi o suficiente, porque o principal estava faltando, que é a fome que o padre citou.
A fome que você não vai conseguir preencher ela. Você, para uma princesa, imagina se você casasse com uma princesa. Casei. Casou. Casou. Foi rápido, Casou. hein? Foi rápido. Casou. Da onde ela é? Da onde ela é? Belo Horizonte. BH. É outra Terra Santa. BH, ok. Tem a Terra Santa do Oriente, que é Ok, justamente... mas ela come pizza. come pizza. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Pãozinho, queijinho Minas. É. Se você casasse com uma princesa da realeza, lá de Londres, você ia servir essa pizza para ela vomitar. Claro. Ela está totalmente acostumada com outro tipo de alimentação, outro tipo de dieta, outro tipo de universo. É outra coisa. Você não pode dar para a alma algo que para ela não significa nada. Então, quando o rei Davi ele escreveu Shuv nafshi lemnuchaychi, quer dizer que o ser humano ele tem uma necessidade de se espiritualizar para ele poder ser feliz. E uns descobrem isso mais cedo e outros descobrem isso um pouco mais tarde. Mas todo mundo, durante a sua vida, chega o momento que ele olha para trás e ele fala: o que eu fiz com a minha vida até hoje?